Levino de Araújo Vasconcelos Fanzeres foi um dos mais importantes pintores brasileiros do final do século XIX até metade do século XX. Ele nasceu em Cachoeiro de Itapemirim no dia 6 de junho de 1884. Levino Fanzeres é o mais importante pintor nascido no Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim, 1884. Ele era um ano mais velho do que o Macena. Levino Fanzeres foi o artista que teve um desenvolvimento fantástico quando criança, porque o pai dele era um pintor de casas, e naquele tempo casas eram pintadas com arte, né? Representou o Brasil em exposições no exterior e, juntamente com Homero Macena, são os dois grandes impressionistas do Espírito Santo. Era um artista de extrema competência, foi sempre escolhido para representar o Brasil nas grandes exposições do exterior. Também foi gravador, desenhista, conferencista e professor. Aqui no Espírito Santo, fazia muitos quadros de encomenda. Os grandes fazendeiros do café levavam ele para as fazendas e ele pintava as fazendas e os arredores dessas fazendas. Em 1916, o artista criou a Colmeia dos Pintores do Brasil, que funcionava na Quinta da Boa Vista. Ele criou a Colmeia da Quinta da Boa Vista, dos pintores da Quinta da Boa Vista, que foi a mais importante escola de pintura livre do Brasil. A colmeia artística, né, da Quinta da Boa Vista, a colmeia dos pintores nacionais, que o Fanzeres criou na Quinta da Boa Vista, era uma escola livre, porque era uma escola que as pessoas frequentavam com absoluta liberdade. Não havia aquele sistema rígido da formação acadêmica. Se privilegiava o desenvolvimento da maneira de ver a natureza e representá-la de acordo com a intuição natural da pessoa, né? Observando, evidentemente, os rigores da técnica da boa pintura. De estilo impressionista, as diferentes paisagens brasileiras sempre foram temas frequentes em suas obras. O Levino Fanzeres, ele pintou o Brasil inteiro. Ele foi o pintor que tirou o artista de dentro de um ateliê e colocou em contato direto com a natureza. O Espírito Santo representa praticamente 25% de todos os temas que o Levino pintou. Ele era um andarilho, ele pintou praticamente o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Cenas históricas também são encontradas em seus quadros. Em 1920, quando o Levino passou pelo Espírito Santo, o governo do estado o contratou para fazer as pinturas que nós temos hoje, essas pinturas do Palácio Anchieta, a pintura da Assembleia, esses quadros da Assembleia, todos eles foram por contrato com o governo do estado. O Partido de Araribóia foi encomendado em 1921 pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo em comemoração ao centenário da independência. Outro é a Ressurreição de Lázaro, que fica na sala da presidência da Assembleia, sendo um dos destaques do acervo da casa. Uma das situações mais curiosas desse trabalho foi quando nós restauramos a ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha sido colocado ajoelhado na frente de Jesus, fora da sepultura. Era perceptível que quem havia pintado aquela figura, quem tinha feito essa transposição do Lázaro para fora do túmulo, era um artista incompetente, né? Num nível muito inferior à técnica do Fanzeres. Quando nós removemos essa repintura, aconteceu um fato extraordinário. O Fanzeres, o Lázaro, automaticamente voltou para a sepultura. Na época isso foi muito comentado, né, que por Fanzeres o Lázaro tinha voltado à sepultura.
O artista também tinha como tema o entardecer. A série Crepúsculo é uma das mais conhecidas. Um dos quadros faz parte do acervo da Assembleia Legislativa. Uma das características do Fanzers era a pintura de crepúsculo. Ele era um grande colorista, né? Os crepúsculos dele, com aquelas variações de vermelho, de púrpura, de amarelos, né? Em contraste, o céu muito luminoso, em contraste às vezes com a natureza na penumbra, são quadros de um efeito visual extraordinário. E esse crepúsculo que tem também no acervo da Assembleia Legislativa, fabuloso. Todas essas obras da Assembleia Legislativa foram recuperadas em um processo de restauração que durou 6 anos. Durante 6 anos, nós trabalhamos na restauração do acervo artístico da Assembleia Legislativa. Esse trabalho foi ao longo de 4 presidências da Assembleia, né? Todos os trabalhos do Fanzers, do acervo da Assembleia, estiveram aqui no meu ateliê durante 6 anos. Todos eles foram restaurados aqui. A decadência era absoluta. Eu tive a felicidade de participar na equipe do Kleber da restauração de alguns quadros do Levino Fanzers, especialmente da ressurreição de Lázaro. E uma coisa que assim, me encantou no Levino Fanzers é o trabalho técnico, como ele preparava a tela e a qualidade da tinta que ele usava. Para você ter uma ideia, houve uma repintura feita sobre a tela dele e nós conseguimos remover toda essa pintura sem causar o mínimo dano à pintura básica que ele tinha feito. Isso é uma coisa raríssima, você encontrar um pintor que você tenha tanta tranquilidade para trabalhar numa restauração como Levino Fanzers. Como técnica, ele é perfeito.